Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Com essa palavra de Provérbios 4:23, damos as boas-vindas, bem-vindos à nossa reunião para levar a paz do Senhor Jesus para todas as casas, todas as pessoas em todo o mundo. Então aproveite, inscreva-se, compartilhe o link, clique nas atualizações, participe desse projeto. Esse projeto é de Deus para Deus e ajude a levar. Parabéns aos aniversariantes da semana. Hoje temos a irmã Lindinalva de Jesus. Parabéns, irmã Lindinalva, aqui do centro do Rio de Janeiro, fazendo uma festa virtual aí, né, irmã Lindinalva? Ontem tivemos a irmã Adenete Brito. Parabéns mais uma vez, irmã Adenete. Dia 22, a irmã Severina Alves, aqui de Santa Teresa. E dia 25, a Sara Barros, também daqui de Santa Teresa. Um abraço, parabéns, feliz aniversário para vocês que já fizeram, estão fazendo ou vão fazer nesta semana. Dia 30 já estamos anunciando aí nosso pastor Estevão Mendes. Depois de décadas pastoreando aqui no Brasil, foi missionário na África do Sul durante 7 anos e também estará celebrando aniversário dia 30. Tem alguém completando aniversário aí na sua família? Então escreva aí o nome e nós faremos a festa aqui na próxima reunião. A nossa meditação de hoje está no livro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Abra sua Bíblia, é um verso muito fácil, dá para decorar. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. O título que nós escolhemos para essa reunião diz assim: filhos de pais confessam de coração que Jesus Cristo é seu Senhor. Você pode fazer essa confissão? Eu posso fazer essa confissão. Jesus Cristo é meu Senhor, porque Ele se deu por mim, e eu o aceito, eu o recebo em minha vida, em meu coração. Você pode dizer isso também? Então repita essa palavra de coração, não é só de lábios, com toda a força da sua alma, com todo o seu amor a Jesus. O coração é a bomba de sangue para o corpo todo. A Bíblia se refere ao coração como a fonte da vida. Quando o texto diz de todo o coração, significa que toda a vida está nesse negócio, toda a vida está entregue. Eu trago o exemplo de Tomé. Tomé, após a ressurreição de Jesus, ele dizia que, porque não tinha visto ainda Jesus, os amigos dele já tinham visto, disseram: Jesus ressuscitou, Tomé. E Tomé dizia: eu não creio, eu só acredito se eu colocar as mãos no lugar dos pregos. E aí Jesus se apresentou na frente de Tomé e disse: Tomé, eis aqui as minhas mãos. Coloque o seu dedo aqui no local dos pregos. E aí Tomé, completamente admirado, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Olha aqui a confissão de lábios. E que vinha agora do coração. Porque antes ele não conseguia nem confessar de lábios, porque o coração dele não estava crendo. Por isso ele diz: eu não creio. E aí o Senhor Jesus disse: porque me viste, creste, Tomé? Felizes os que não viram e creram. Está em João capítulo 20, versos 28 e 29. Quais verdades nós podemos anotar sobre esse texto para a nossa vida? Primeira verdade: confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. É a primeira frase do texto, aos Romanos capítulo 10. É um texto muito conhecido. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então a primeira verdade desse texto é que nós devemos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, sim. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, ele diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, é importante confessar com a boca, sim. É importante não negar a Jesus com a boca. Não negue. Confesse. Fale que Jesus é o seu Senhor.
O exemplo do apóstolo Pedro, quando estava ali sendo apertado pelas autoridades para que não pregasse o nome de Jesus, ele não negou, ele confessou. Mas um certo dia ele negou. Quando Jesus estava preso, ele estava seguindo lá de longe, e aí alguém disse, aquele ali também é Galileu, estava junto com Jesus. Ele disse, não, não sou. Ele negou a Jesus naquele momento. Depois negou de novo, pela terceira vez, e o galo cantou, você conhece a história. Mas nesse momento aqui, em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro confessa e não nega, e ele vai até a morte confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então alguém pode até negar num determinado tempo, mas se você de repente tenha negado a Jesus até hoje você negou que não conhece Jesus, você não conhece, mas agora você está conhecendo, agora você está experimentando, você está vendo que não há outro caminho. O profeta diz, esse é o caminho, andai nele. Então confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor. A segunda verdade do texto é crer de coração que Deus o ressuscitou, ou ressuscitou a Jesus dos mortos. Crer de coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. É a segunda parte do texto. E aí nós vamos lá para Isaías 29:13. Nessa palavra aqui de Isaías, que se repete em Mateus 15:8. Ele diz assim, eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. Oh, que tragédia! É quando alguém confessa somente de lábios, mas o coração está longe. Não está confessando de coração. Então, confessar de lábios é importante, é o primeiro ponto, a primeira verdade desse texto. Mas essa confissão de lábio precisa vir do coração. Por isso, a confissão de lábios ela não está completa, porque você precisa conceber essa confissão que está nos lábios vinda do coração. Porque muita gente confessa de lábios, mas não vem do coração. E aí em Mateus capítulo 15, verso 8, o Senhor Jesus repete essa palavra de Isaías e diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não quero fazer parte desse grupo. Você também não quer fazer parte desse grupo, que confessa somente de lábios, mas o coração está longe. Então vamos colocar a nossa confissão de lábios bem juntinha com a confissão do nosso coração. Precisa haver sintonia entre o coração e os lábios e o coração. Porque a confissão que eu estou fazendo sobre o Senhor Jesus, que é o meu Senhor, que está aqui nos meus lábios e que você está ouvindo, ela vem do fundo e de todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a força da minha alma. A terceira e última verdade que anotamos desse texto é salvação. Salvação, sim. Lá em Atos capítulo 4, verso 12, diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então aquele que confessa de lábios, vindo do coração, o resultado é salvação. Salvação de quê? Salvação da condenação do pecado. Em primeiro lugar, você não estará mais condenado ao pecado, porque agora você receberá o selo do Espírito Santo de Deus. Seu nome será escrito no livro da vida. E Deus não tem borracha para apagar o nome. Ele escreve e agora está escrito para sempre. Então, aquele que confessa de lábios, vindo do coração, será salvo. O resultado é salvação. E essa pessoa vai perseverar até o fim. Você vai perseverar até o fim. Em segundo lugar, a salvação da presença do pecado. Salvação da presença do pecado, porque quando nós terminarmos a nossa vida aqui neste mundo, jamais veremos a presença do pecado outra vez. Estaremos livres totalmente da presença dessa tentação terrível do pecado. E salvação do poder do pecado, porque ele não tem mais ação em nossa vida, porque nós já estamos vencendo, estamos com as armas para vencer o pecado.
Aleluia. Amém. Concluindo, nós, nos primeiros dias de luta pela verdade, Santo Agostinho, muito respeitado em todos os meios religiosos, tanto católico quanto protestante, evangélico, Santo Agostinho, nos primeiros dias da sua luta pela verdade, ele fez uma oração. Ele dizia assim: Senhor, salva-me dos meus pecados, mas não agora. Oh, que oração um tanto quanto estranha. Ele queria ser salvo dos pecados, mas não naquele momento. Talvez fosse ainda muito jovem, ainda sem experiência, queria talvez gozar um pouco mais a vida, mas a vida foi apertando, ele foi estudando, foi aprofundando os estudos, e ali ele viu que não tinha outra saída. E aí ele orou, fez uma segunda oração, e diz assim: Senhor, salva-me dos meus pecados, menos um. Oh, que oração estranha de novo. Salva dos meus pecados, menos um? Que pecado seria esse? Talvez alguma coisa que ele estivesse escondendo, talvez alguma coisa que ele não estava conseguindo vencer ou superar. E ele então viu que continuou estudando, continuou sendo apertado e continuou vendo que não tinha outra saída a não ser conseguir o perdão, a salvação completa, porque ele via que não estava adiantando. A luta pela verdade, a crise na consciência apertava cada dia mais, e ele então fez a terceira oração, a oração completa, a oração da confissão de lábios que vem do coração, e diz assim a oração: Senhor, salva-me de todos os meus pecados, e salva-me agora. Nesse momento, quando Agostinho fez esta oração, ele sentiu todo o alívio, ele sentiu toda a graça de Deus, ele sentiu a libertação de Deus. Quando ele fez esta decisão, ele agora ganha a vitória, a crise passa. A luta pela verdade termina, porque ele encontrou a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há alegria, nem força, e nem ainda paz igual a que vista a alma daquele que se decide e luta firmemente contra o pecado e contra o mal. Aquele que guarda o pecado, ele continua em crise, continua na morte, continua na amargura. E em Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agostinho se torna este teólogo santo exatamente porque ele fez esta oração: Senhor, salva-me agora de todos os meus pecados. E o Senhor o salvou. Quando nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor da nossa alma, da nossa vida, vindo do coração esta confissão, o resultado é salvação. Daqui a pouco vamos orar, mas eu convido você para que pare um pouco tudo que está fazendo. É importante parar, se puder parar, se ajoelhar, concentrar em Deus e fazer a oração que Agostinho fez. Agostinho, ele tinha crises terríveis quanto à vida, quanto à existência, quanto à verdade, quanto ao erro, quanto ao pecado, e ele só encontrou a vitória quando ele fez a oração: Senhor, salva-me de todos os meus pecados. Eu quero fazer esta oração. Você também pode fazer esta oração. E dá tempo também mandar o link dessa reunião para alguém, para que essa pessoa também participe desse momento especial. Então faça isso agora. Eu estou desafiando cada participante das nossas reuniões a mandar o link para pelo menos uma pessoa todas as vezes que vir uma das nossas reuniões, e também convidar esta pessoa para participar desta campanha de paz para toda a terra, para todo mundo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos dizer sim ao apelo dessa palavra. Nós queremos fazer esta oração, a oração do pecador arrependido. Pai, nós reconhecemos que somos pecadores, mas nós queremos confessar agora com os nossos lábios, mas vindo do coração, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente e todo-poderoso Salvador. E nós o recebemos, o aceitamos em nossa vida. Quem ainda não aceitou, eu convido para que aceite agora.
Quem já aceitou, renove agora a sua aliança com Jesus, a sua aliança, o seu compromisso, sua profissão de fé com o Senhor Jesus, para que receba esta segurança da salvação eterna em Cristo Jesus. Nesse momento também, Pai, nós queremos interceder a favor de tantos enfermos, nos hospitais, CTIs, em casa, nos isolamentos, onde houver um enfermo, vai entrando, Pai, com sua cura, com seu milagre. E nesse momento, Pai, os nomes das pessoas que estão agora sendo apresentados ao Senhor, na mente de cada participante dessa reunião, Senhor, que sonda os pensamentos, Senhor, vai ao encontro de cada doente, de cada enfermo, mandando a sua cura e o seu milagre. Nós pedimos ainda abertura de porta de emprego para os desempregados, prosperidade para os empresários e comerciantes que estão passando por dificuldades. Pedimos um avivamento para a nossa igreja, que traga conversões de dezenas, centenas, milhares de almas para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a igreja do Senhor. Peço esta bênção a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome do seu Filho Jesus Cristo, oramos e todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião para levar a paz para cada casa. A nossa congregação é filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e está aqui na Rua do Senado, número 324. Nós estamos ainda em tempos de distanciamento social, ainda as nossas reuniões online, mas você é o nosso convidado para participar desse projeto. Mande o link desta reunião, de todas as reuniões, veja na nossa lista de vídeos e participe desse projeto. Agradecemos a Deus pela bênção dele em nossa vida, agradecemos a nossa igreja mãe, a nossa congregação, ao Rogério Sampaio, que é o criador e o mantenedor deste canal. Há um ano, estamos celebrando neste mês de junho, 1 ano deste canal aberto. Você pode ver a nossa lista de vídeos, desde o primeiro vídeo até este. E não saia daí, porque daqui a pouco às 10 horas começa o culto da nossa igreja mãe. E às 18 horas tem o nosso segundo vídeo. Então clique aí nas atualizações e você vai receber de primeira mão o vídeo a partir das 18 horas, nossa segunda reunião de hoje. Não saia daí que ainda tem uma bênção para você. Está em Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7. Abra seu coração, abra sua alma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.